Babilônia. O que é a Babilônia? Nós vamos ver aqui no tópico que é uma religião global que persegue cristãos. Já aconteceu em vários momentos da história, mas que vai ser mais intenso nos últimos dias. O que nós já vimos de perseguição na história e que ainda vemos hoje, a gente vê muita perseguição acontecendo, talvez não muito para o nosso lado aqui, já acontece. A gente não pode fechar os nossos olhos para isso, tá, irmãos? Mas em outro lado do mundo já existe perseguição no sentido de morte mesmo, perseguição, morte, prisão, maus tratos, mas nós já estamos começando a viver aqui na América, aqui no Ocidente, alguns indicativos de uma futura perseguição, como mudança de leis contra cristãos, tá? Leis aprovando questões que são contra o padrão moral bíblico. A gente já vê aborto, já vê casamento homossexual, já vê algumas coisas acontecendo, e já começa-se a ensaiar uma certa intolerância contra os cristãos. Quando a gente olha bem nesse quesito aqui da América, no Brasil a gente também vê isso, já existe uma intolerância contra verdadeiros cristãos, eu estou falando, tá bom? Então isso aqui é simplesmente um ensaio daquilo que vai acontecer mais forte futuramente. E a grande meretriz, ela já é, mas será mais intensamente uma religião global que vai perseguir os cristãos. Há de se manifestar ainda, eu acredito que será um lugar específico, que é chamado de Babilônia, né? Alguns acreditam que será o antigo lugar exato da Babilônia. Alguns estudiosos da Bíblia estudam dessa forma, que seria mais ou menos uns 70, 80 quilômetros abaixo, ao sul de Bagdá, fica no Iraque, onde foi a Babilônia antiga. Outros acreditam que a Babilônia pode ser em outro lugar. Tem gente que acredita que poderia ser Roma, poderia ser Vaticano e tudo mais, né? Mas eu não acredito muito dessa forma, porque nós temos que entender o tempo em que nós vivemos. Qual é o local, ou qual é a religião que mais persegue cristãos no nosso tempo? Hein? Islamismo. Muito bom. A gente tem que entender o cenário que a gente está vivendo aqui. Até porque quando a gente fala de Babilônia, ela tem princípios que são muito antigos, né? E a gente vai ver até mesmo aquela figura de Daniel, daquela visão que ele teve da estátua, vocês lembram? Né? Ela foi dividida em 4 partes, aquela estátua. Então mostra que a Babilônia, ela percorreu alguns impérios na história. A gente vê a cabeça Babilônia de ouro, a gente vê o peito, que é a Média e a Pérsia, de prata, a gente vê o ventre de bronze, que é a Grécia, e depois nós vemos os pés de ferro misturado com barro, que fala sobre Roma. Mas a gente precisa entender um pouquinho sobre o que mais persegue os cristãos, ou o que nos nossos tempos poderia ser possivelmente o que seria uma Babilônia. Então a gente depara com a questão do islamismo, e eu particularmente acredito que está muito ligado a isso, porque a gente tem que entender e ver com uma visão do Oriente Médio. A gente tem que olhar para o Oriente Médio, entendendo o contexto de Israel, as nações do Oriente Médio, e qual é a religião que mais persegue santos na história, incluindo tanto judeus como gentios santos, né? Então vamos ler um pouquinho aqui. O cenário anti-Deus criado, que estamos começando a vivenciar, será o palco perfeito para a religião de abominações e a economia próspera da Babilônia. A gente vai ver alguns textos que falam sobre isso, tá? Apocalipse 17 nos revela como será esta rede maligna, com uma capa de religiosidade, porém sem ligação alguma com a liderança de Yeshua, e portanto perseguirá os fiéis seguidores do Cordeiro. Lembrando, irmãos, que a gente já está falando sobre o período da tribulação. Então aqui já entramos nos 7 anos, quando essa religião vai se manifestar de uma forma bem poderosa. Então acredito que, se nós estamos falando, por exemplo, de islamismo, é muito provável que o anticristo ele venha também desse meio, porque ele vai trazer poder para isso também, e depois a gente vai ver mais para frente o que vai acontecer com a própria Babilônia, por exemplo. Então ele vai ter que ter certa influência também nesse meio. Mas olha o texto de Revelação 17, ou Apocalipse 17, versículo 4 ao 6. A mulher estava vestida de púrpura e escarlate, e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas,
E tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da prostituição. E na sua fronte estava escrito um nome simbólico: a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. Quando a vi, admirei-me com grande espanto. Ou seja, nós estamos falando sobre um contexto de tribulação, em que a Babilônia vai estar embriagada com o quê? O sangue dos santos e dos mártires de Jesus. Ou seja, ela está perseguindo pessoas que seguem a Cristo, pessoas que seguem a Yeshua. Então ela vai se embriagar. É bem forte esse texto, porque fala de um derramamento de sangue de cristãos, né? Aqui está a perseverança dos santos e o teste daqueles que comporão a grande comissão, Mateus 24:14. Porque no meio dessa perseguição, cristãos se escandalizarão e poderão passar pela apostasia. Mateus 24:13. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Ok? A gente estudou bastante o Mateus 24 no intensivo e a gente viu que essa questão de quem será salvo está ligada ao contexto daquele realmente passando por certa perseguição durante esse período pré-volta de Jesus. É necessário que essas coisas aconteçam, Jesus disse. Jesus vem como o libertador da terra e como o redentor dos seus santos. Então, Jesus vai dizer: aquele que perseverar até o fim, então esse será salvo. Aqui a gente vê um teste também da nossa fé, né? Vai ser um período importante para quem é cristão, porque a nossa fé vai ser testada, né? Seremos provados, seremos testados por isso, ok? Gênesis 11 nos mostra a origem dessa cidade e sistema, Babel. O povo da época desejou se unir para alcançar seus ideais e ter o seu nome famoso na terra, indo contrário ao mandato que Deus deu ao homem, tanto na origem para Adão, Gênesis 1:28, como em Noé, Gênesis 9:1, que é multiplicar e povoar a terra. Deus teve que confundir e espalhar Babel naquele tempo, para que a iniquidade fosse retardada e não se manifestasse em plenitude fora do tempo determinado. Nos últimos dias, essa realidade chegará ao ápice. Então, o que Deus fez naquele tempo de Babel? Deus teve que espalhar e confundir aquele povo para que não alcançasse o nível de iniquidade que tem que se alcançar nos últimos dias. Então não era o momento daquilo se manifestar, mas chegará o momento em que Babilônia vai alcançar o ápice das abominações da iniquidade. Deus determinou isso. Então Deus teve que espalhar aquele povo daquela época, mas nós ainda viveremos isso, veremos isso acontecendo nos últimos dias. É necessário que aconteça para que Jesus retorne a esse mundo, ok? Se alguém tiver alguma pergunta, como a gente fez na aula passada, só levanta a mão que você vai fazer a pergunta aqui no microfone, tá bom? Alguém tem alguma dúvida a respeito do que eu falei agora? Talvez você tenha alguma dúvida a respeito sobre Babilônia, talvez é algo que você sempre teve algum questionamento sobre isso. Pode levantar sua mão que eu estou disposto a responder, se assim conseguir, né? Não? Tranquilo de entender isso? Nós não podemos dar certeza sobre como que vai acontecer essa questão da Babilônia, né? Como eu falei, tem estudiosos que acreditam numa reconstrução da Babilônia mesmo, com o local onde era Babilônia, como eu falei, ao sul de Bagdá, no Iraque. Mas tem outras pessoas, por exemplo, tem 2 livros ali que eu tenho. Um é Quando o Judeu Governar o Mundo, do Joe Richardson, e A Besta que Vem do Oriente Médio. Tem até um outro anterior a esse, que chama O Anticristo Islâmico, em que o Joe Richardson ele acredita que esse sistema babilônico ele pode estar ligado com a questão de Meca, né? Arábia Saudita, que é, digamos, onde é o poderio dos muçulmanos, do islamismo, né? Mais um livro que está para chegar futuramente, que é Mistérios da Babilônia, que deve ser muito bom, mas está sendo traduzido ainda para o português. E esse irmão, o Joe, ele tem se levantado para trazer esse tipo de questão, questionado bastante coisa. Nesse livro, O Mistério da Babilônia, ele vai trazer todos os pensamentos anteriores a respeito de Babilônia, como se acreditou, e ele vai mostrar como que não se encaixa o que foi pensado
anteriormente, e agora com a ideia dele de que isso pode sim realmente acontecer através de Meca, ele vai trazer todos os indicativos de como isso pode acontecer nos nossos dias. Então não é um livro que eu tenho agora, mas tem algumas literaturas ali bacanas. Se você quiser se aprofundar sobre esse assunto, eu indico A Besta que Vem do Oriente Médio, para você entender um pouquinho sobre essa questão do islamismo em si. Tem um outro livro que eu não tenho ele, mas eu vou ter, talvez até o final dessa série eu vou conseguir, A Resposta de Deus à Crescente Crise, do Mike Bickle, em que ele vai falar bastante sobre a questão da secularização do nosso tempo, do islamismo, do extremismo do Islã, que nós já vimos isso acontecendo. Lembra, há pouco tempo atrás, agora parece que se jogou um caminhão de areia em cima, ninguém mais vê isso, né? Mas vocês lembram como estava funcionando a questão do Estado Islâmico? Lembram? A mídia nossa não mostra muito essas coisas, mas se você conseguiu estudar um pouquinho por conta, pegando na internet aí alguns sites alternativos, além da grande mídia, que essas coisas você não vai ver na grande mídia, tá? Que a grande mídia não vai mostrar a morte de cristãos, ela quer mostrar um outro lado, mas quem estudou um pouquinho sobre isso viu como foi sangrento a perseguição aos cristãos, e isso aí é só uma preparação, ainda vai acontecer de uma forma muito mais intensa. Assim como aconteceu com o Holocausto dos judeus, no tempo do nazismo, que da noite para o dia começou todo aquele tipo de perseguição, mas não foi no estalar de dedos, isso foi uma ideologia que foi se instalando na cabeça das pessoas durante um bom tempo, até que se levantou um homem que unificou ali algumas nações e começou uma perseguição sobre os judeus. E isso também vai acontecer nos últimos dias. Israel vai sofrer uma perseguição como nunca sofreu antes. As escrituras falam que Deus terá que abreviar esses dias, senão nenhum dos santos sobreviveria, de tão difícil que vai ser esse período. E aí agora a gente, pensando um pouquinho mais próximo, a gente vê essa questão do Estado Islâmico e vê que sim, é muito possível isso acontecer. E eu particularmente acredito que pode acontecer a partir disso mesmo, do islamismo, dessa ideia do secularismo entrando na ideologia do mundo inteiro. É um cenário que está se preparando para que a Babilônia novamente se levante, coloque suas garras mesmo de fora, porque ela não morreu, na verdade ela está trabalhando desde que ela existe na terra, mas nos últimos dias nós vamos estar de frente com o ápice dessas abominações e a iniquidade que tem que se completar nesses dias. Sim, o Wade falando aqui, fala no microfone, eu vou jogar o microfone na cabeça. Refazendo a pergunta, sobre a questão do califado. Sim, já está se levantando, estão querendo que se levante um califa. É muito provavelmente que se restaure aquela ideia da Turquia, do califado turco. Não acredito que venha do Erdogan, mas pode vir do sucessor do Erdogan. E a gente tem que ficar bem ligado, porque é bem provável que o anticristo venha desse meio. Talvez ele seja turco mesmo, para restaurar o antigo Império Otomano. Para quem não sabe, islamismo vem disso, tá? Império Otomano. Então a gente tem que ficar bem ligado nessas questões. Quando se falar de Babilônia, abra um pouquinho a sua mente a respeito disso, de Babilônia. Tem muita gente que tem aquela ideia de Roma, Vaticano, Papa e tudo mais, só que você tem que entender a influência que se tem no mundo hoje a respeito de perseguição a cristãos, tá? Até porque a gente sabe que católicos também são cristãos, né? Também professam a Jesus. Quem somos nós para querer dizer quem vai ser salvo ou quem não vai ser salvo? Se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, o que a Bíblia diz? Serás salvo. Nós temos que olhar realmente para uma possível perseguição que nós já estamos vendo nos nossos tempos, mas que vai se levantar com muito mais força no fim dos tempos, tá? Então fique bem ligado, fique bem atento. A gente deve estudar mais para frente. Eu quero muito futuramente a gente trabalhar com um estudo sobre escatologia islâmica junto com a escatologia cristã, a gente poder tentar entrelaçar aí um pouco do Alcorão com o Apocalipse, com as escrituras bíblicas proféticas a respeito do fim dos tempos. E a gente vai ver que muita coisa se encaixa, né? A questão do anticristo, o Mahdi deles, né? O Messias dele, o nosso falso profeta como profeta do Islã, tudo isso. Não sei se vocês sabem, mas o islamismo tem uma escatologia deles também. Eles acreditam no fim dos tempos, e o fim dos tempos do Islã é Israel sendo destruído.
E a gente vai ver então uma grande perseguição sobre Israel, mas não podemos esquecer que quando as forças de Israel se esgotarem, então vem aquele que foi denominado para libertar Israel, o Messias, Jesus Cristo ou Yeshua. Amém? Vamos prosseguir? Um outro ponto. Inicia-se também, nos 3 anos e meio primeiros, uma apostasia, uma grande apostasia na terra, que ela vai ser muito mais intensa a partir da grande tribulação, que são os últimos 3 anos e meio, mas ela já deve provavelmente se iniciar no início da tribulação. Por quê? Eu já falei para vocês que a falsa paz do anticristo com as nações não é uma paz com os santos. Os santos não terão paz nesse período, porque os santos serão os únicos que estarão dizendo que tudo que está acontecendo de paz e segurança é falso. Então não tem como ter paz num contexto como esse. Muitas pessoas apostatarão a fé por se voltarem a ensinos de demônios e espíritos enganadores. Por mais que haja paz nesse período, o conflito e pressão espiritual será grande, ideologias contra padrões bíblicos serão costumeiras e absurdos serão vistos. Porém, essa tranquilidade forjada enganará muitos e somente o povo aprovado do Senhor terão o seu entendimento alinhado com o Espírito. 1 Timóteo capítulo 4, do 1 ao 2 diz: mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada. Então esse período aqui futuro, que nós já estamos começando a ver acontecer, nós já vemos muito ensinos de demônios, inclusive no meio da igreja, ok? O que é o ensino de demônio? Um ensino que te afasta da cruz de Cristo, um ensino que te afasta de Cristo, um ensino que tira Cristo do centro do Evangelho e talvez coloque sua vida no centro do Evangelho. Isso é bem perigoso. Nós nunca fomos, nunca seremos o centro do Evangelho. Nós somos incluídos no Evangelho de Cristo, porque Cristo é o centro e Ele mesmo se tornou um sacrifício por nós. Nós jamais seremos o centro do Evangelho, tá bom? Ele morreu por nós, não somente. Jesus não fez tudo o que tinha que fazer na terra somente por nós. Nós somos incluídos no pacote dele, que é o plano de Deus, que é muito maior do que isso. Jesus está preocupado em governar as nações desse mundo e fazer com que esse mundo seja restaurado para que Deus Pai retorne a essa terra. E nisso nós somos incluídos, porque Deus já começou um processo de restauração dentro de nós. Isso se chama um novo nascimento, que se conclui na glorificação dos nossos corpos. Então talvez você já ouviu falar do Evangelho, aquele negócio que Cristo fez tudo por mim, Cristo me colocou em outro lugar. Tudo isso é verdade, mas não é o centro, entende? Faz parte do pacote do plano de Deus. Amém? Mateus, muito obrigado, irmão. Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quantas pessoas? Caraca, meu irmão, como diz o pessoal do Rio de Janeiro, o amor de quase todos se esfriará. E eu estava meditando um pouquinho sobre isso. Como o nosso amor ele pode se esfriar facilmente, irmãos? O nosso senso e sentimento de justiça, por exemplo, faz com que o nosso amor possa passar até por um esfriamento. A gente às vezes ou constantemente se coloca num lugar de julgamento, o tempo todo, né? Julgando. E a gente quer ver o juízo acontecer e tudo mais. A gente até interpreta textos como o de Mateus, Sermão do Monte, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E a gente pensa, meu irmão, é isso que eu quero mesmo. Quero ser farto de justiça. Mas a gente pensa com um senso de justiceiro. E o texto de Mateus, no Sermão do Monte, é bem diferente. Bem-aventurados os que têm fome e sede por se tornar reto. Esses serão fartos. O justiça que Deus está falando aqui é Tzedeque. Tzedeque é retidão. Bem-aventurados os que têm fome em tornar a sua vida reta diante de Deus. Tornar a sua vida justa diante de Deus. Não fazer justiça. É fazer justiça em si mesmo. Olhar para si, ver se tem algum caminho mau e então buscar trazer retidão. Esse tipo de pessoa, Deus fala, eu vou fazer você farto pela fome que você tem em se tornar justo. Muda um pouquinho a coisa, né? E a gente sempre quer
fazer justiça ao próximo, não se preocupando muito em nos tornar retos. Isso é uma tremenda hipocrisia. Tirar o cisco do olho do outro, sendo que tem o que no nosso Sermão do Monte? Uma trave. Por mais que seja um cisco, já teve um cisco no olho? Não necessariamente você precisa ter uma trave no olho. Um cisco parece que você tem uma trave. Um cisco incomoda pra caramba. Como que você, tendo uma trave no seu olho, vai conseguir tirar um pequeno cisco do seu irmão? Então Jesus está indo contra esse tipo de hipócrita, né? Uma pessoa que quer promover justiça, mas que ainda está com a sua vida toda torta. Tem que trazer retidão para si. Amém? Tessalonicenses 2:3. Então essa questão do amor quase se esfriando, eu acho que nós já estamos começando a viver um pouco disso, tá? Isso vai se intensificar. Quando a gente estiver passando por alguns maus bocados aí, a gente tem que tomar muito cuidado para que o nosso coração, o amor do nosso coração não se esfrie. E como eu falei aqui no intensivo, nós não podemos de forma alguma nos frustrarmos ou irmos contra a liderança de Jesus nos últimos dias. Talvez muitas pessoas, porque estarão passando por aflições, vão esfriar o seu amor até mesmo com relação a Deus. Pô Deus, como que eu estou passando por isso? Sou o teu filho amado, o Senhor me ama, por que eu estou passando por isso? Não pode deixar eu passar por isso. Como assim tribulação, Deus? Eu não nasci para isso. A gente muda a questão do foco de que Deus na verdade está preparando a sua igreja, está aprimorando a sua igreja. Só que se a gente não se prepara para isso com base nas escrituras, e as escrituras deixam bem claro o que a igreja vai passar, nós podemos nos frustrar inclusive com Deus naquele dia, tá bom? Então tomem bastante cuidado, orem muito a respeito disso, para que o Senhor possa nos livrar desse esfriamento, tanto de amor quanto de fé. Outros textos a gente vai ver sobre o esfriamento da fé. Apostasia. 2 Tessalonicenses 2:3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Eu já falei para vocês sobre o que é apostatar da fé. Só esfria a fé daquele que já teve fé um dia. Não é um texto para incrédulos, é um texto para aqueles que têm fé em algo. Então, esfriar a fé é isso. É um texto e uma advertência para nós. Igreja de Tessalônica, no caso aqui, estava recebendo essa advertência de Paulo. Como vimos anteriormente, os cristãos vistos como representantes dos ensinamentos de Deus na terra serão classificados como intolerantes, que não negociam valores e princípios de forma alguma. Serão aqueles que ameaçam a paz que o mundo estará vivendo. Olha só que coisa louca que vai acontecer. Até então o mundo está em guerra, então começa-se a promover uma falsa paz por meio do anticristo. Só que nós vamos ser vistos como intolerantes, porque somos aqueles que estarão dizendo que isso é falso, que isso não é verdadeiro. Então automaticamente agora nós seremos aqueles que estarão ameaçando a paz que foi promovida ao mundo. Qual que é a consequência disso? Seremos perseguidos. E gente, chega a ser bizarro quando a gente vê com alguns acontecimentos, né, ao redor da terra, que colocam as pessoas num lugar de insegurança, como as pessoas viram uns animais. Vocês já viram? Facilmente querem agredir o outro, querem colocar na prisão, querem matar o outro. E agora imagina a igreja se levantando, a terra provando de uma paz, né, uma falsa paz, e nós nos colocando, falando isso é uma mentira, vocês estão loucos, esse cara é o anticristo, ou coisa do tipo. Eles vão dizer, quem são vocês? Nós estávamos passando por guerra até então, e agora esse homem foi o único homem que conseguiu trazer paz em Israel. Abram os olhos, Israel e a Palestina sempre tiveram em guerra. Ele é o único homem que conseguiu assinar um tratado de paz. E agora nós vamos ser vistos como intolerantes, como altivos, como arrogantes, e também nós e o nosso Deus, porque nós estaremos defendendo as Escrituras. Então, aqueles que estão promovendo a paz nesse período, vão se voltar contra aqueles que estão ameaçando a paz daquele tempo. Continuando, o anticristo irá trabalhar nisso, usando de enganos para persuadir e sendo tolerante e diplomático com a maioria das pessoas. Ele usará do politicamente correto da sociedade e não padrão divino. Não sei se você sabe, mas padrão divino não é nada politicamente correto com a sociedade de hoje. Só que essa ideia, você já viu como é
essa narrativa dos direitos humanos, esse negócio, né? A gente tem no Brasil, inclusive a gente tem um problema sério com relação à criminalidade, né? A impunidade da criminalidade, com relação a tem mais direitos humanos alguém que tira a vida do outro do que aquele que está sendo vítima, né? Então ele vai usar dessa questão do politicamente correto e mostrando que Deus é mau. Olha só o que esses cristãos estão falando, estão dizendo que isso que a gente está vivendo é errado e que Deus vai trazer juízo sobre a terra. Nós não vamos querer isso. Como assim Deus vai destruir a terra? Vamos tomar nosso partido e vamos contra esse tipo de gente. Então ele vai utilizar desse politicamente correto da sociedade e não sob o padrão divino. Ser cristão nessa época é abraçar a verdade e professá-la. Acredito que aqui muitos cristãos irão apostatar a sua fé diante do poder de convencimento atrativo da besta e a pressão da sua parte com os que se opõem ao seu domínio. Amém? Alguma pergunta aqui? Não? Ficou claro? Então a gente está vendo aqui uma construção do que está acontecendo nesse período de tribulação. Ok? Falsa paz, mas também um povo se levantando contra isso, e então agora começa a fazer mais sentido uma perseguição sobre a igreja. A igreja vai ser o organismo, né, o corpo na terra em que está indo contra o que o anticristo está pregando. E também, juntamente com essa apostasia de fé, esse esfriamento de amor e essa perseguição, nós iremos começar a viver o início da grande colheita de almas. É uma coisa muito louca você pensar nessas coisas, porque a gente sempre vê fim dos tempos com um olhar um tanto quanto negativo, né? A gente sempre pensou dessa forma, e a gente tem dificuldade, por exemplo, de ver o avivamento que vai acontecer na terra nesses últimos dias, a colheita de almas nesses últimos dias, mas as escrituras nos dão certeza de que haverá uma colheita de almas como nunca houve antes, e isso se chama avivamento. Avivamento é igual a salvação de pessoas. Avivamento não é um evento que foi top, não é algo que está acontecendo específico numa nação. Nós vamos viver o avivamento global como nunca antes. Não sei se você já viu um pouquinho sobre histórias de avivamento, o que promove um avivamento, o que proporciona um avivamento a uma nação. A gente já teve vários avivamentos acontecendo no país de Gales, Inglaterra, Ilhas Fiji, em alguns outros lugares, e a gente vê o que acontece quando Deus coloca a sua mão, né? Até mesmo no país de Gales, a gente tem um livro ali do Rick Joyner, que se chama O Mundo em Chamas, e que mostra que durante 9 meses do avivamento do país de Gales, sabe quantas pessoas foram convertidas? Em 9 meses, 100.000 pessoas. Os irmãos basicamente se reuniam para adorar a Deus, com diretivas de 15 minutos de palavra. Terminava a diretiva de 15 minutos de palavra, adoração a Deus, devoção ao Senhor, fome e sede por Deus, e em 9 meses Deus salvou 100.000 pessoas. As pessoas eram tocadas a quilômetros de distância. Foi um rebuliço através da vida do Evan Roberts. Depois, se você quiser, tem lá O Mundo em Chamas, é um livro bem bacana. Tem um outro livreto também sobre o avivamento do país de Gales. Então, os avivamentos que já aconteceram na terra, é Deus mostrando como é possível salvação de pessoas no meio de crise. E a gente vai ver como a igreja é avivada no meio de crise. Se você voltar os seus olhos para a igreja no Oriente, uma igreja que é extremamente perseguida, uma igreja que se reúne em cavernas, uma igreja que não pode colocar na rede social, que vai ter live às 7h30 para assistir sobre a série Preparado sobre o Fim, uma igreja que não tem acesso a essas coisas, como eles são avivados e como pessoas são salvas todos os dias. Quanto mais perseguida, quanto mais pressão sobre a igreja, mais as pessoas se tornam apaixonadas por Deus e mais almas são alcançadas. Então, os últimos dias não é somente um período de pressão sobre a igreja, é um período em que a igreja vai alcançar o ápice do seu ministério, e o ministério principal da igreja é pregar o evangelho e fazer discípulos. É a ordem de Jesus no final de todos os evangelhos: ide por todo mundo, pregai o evangelho e fazei discípulos de todas as nações. E quando nós lemos o sermão profético Mateus 24,
Jesus nos diz: o evangelho do reino será pregado em todas as nações, então virá o fim. Então o fim dos tempos, ele é posterior a um avivamento, a pregação do evangelho que vai acontecer em todas as nações. Então o que precede o fim dos tempos é colheita de almas, tá? Mateus 24:14, né? Esse texto que eu acabei de ler para vocês. Então o fim vem depois disso. A igreja estará no período da tribulação na terra, pois será um momento de maior evangelização e colheita de almas. Falei um pouquinho na aula passada, essa ideia de um arrebatamento pré-tribulacionista, que basicamente permeia aí uma grande porcentagem da igreja atual, ele é muito incompatível com o que as escrituras falam sobre colheita de almas no fim dos tempos. Por exemplo, acredita-se num pensamento pré-tribulacionista, de que a igreja não estará mais na terra durante a tribulação, inclusive o Espírito Santo, certo? A pergunta é: como há salvação sem o Espírito Santo? Responde essa. Se o Espírito Santo é o que convence do pecado e do juízo, não tem como se salvar uma pessoa se o Espírito Santo não estiver agindo nessa pessoa. E os textos bíblicos falam para nós muito claros a respeito de que a igreja estará nesse período. Inclusive a gente vê Apocalipse, a gente viu na aula passada, em que os mártires estão clamando debaixo do trono por justiça, e Deus falando: calma, porque o número dos santos, o número dos crentes ainda não se completou. Muitos outros mártires se juntarão a vocês no período de tribulação, a gente está falando, né? Vamos ver o texto aqui de Revelação, capítulo 7, do 9 ao 14. Depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar. De onde? De todas. Gente, vai ter um representante pelo menos de cada nação, tribo, povos e língua, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Ele então me disse: são estes os que vieram de onde? Da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Estes textos de Apocalipse 7, 9 e 14 é a visão que João teve dos glorificados que estão diante de Deus, em resposta à pergunta que foi feita no capítulo 6, versículo 17. Qual foi a pergunta? Porque chegou o grande dia da ira de Deus, da ira deles, de Deus e do Cordeiro. E quem é que pode suster-se? Então foi feita essa pergunta. Então João faz uma pausa e agora ele começa a explicar, através dessa visão dos glorificados, ele vai responder a pergunta que foi feita anterior. Qual foi a pergunta? Chegou o dia da ira de Deus e do Cordeiro. Quem é que pode suster-se? Quem é que pode se sustentar nesse tempo? Vemos aqui a providência divina de proteger da ira os 144.000 selados de Israel, Apocalipse 7, do 1 ao 8, e os santos da grande multidão incontável. Gente, tem gente que defende que quem estará nessa época da tribulação é somente o povo de Israel, e toda a igreja seria arrebatada antes. Como que se encaixa o texto? Povos de todas as nações, tribos, povos e línguas. Da onde que veio essa montoeira de gente aqui? Essa multidão de pessoas? Aqueles que vieram da grande tribulação. Então aqueles que estão vindo da grande tribulação é uma incontável multidão de tudo que é parte do mundo. E eu acho lindo como que João conseguiu relatar isso, porque ele conseguiu identificar, vendo que eram nações, tribos, povos e línguas. As nações estavam com suas roupas, com suas cores, com seus idiomas, com seus dialetos. Já imaginou que reunião linda que estava acontecendo diante do trono de Deus? João conseguiu identificar com os seus olhos que não era uma multidão somente de judeus, era uma multidão de todas as nações do mundo. Ele conseguiu visualizar isso. Ele deve ter visto os asiáticos, ele viu os africanos, ele viu os brasileiros lá fazendo provavelmente um baita de um barulho lá. Eram os brasileiros que estavam lá. Não, flamenguista não. Estavam todos. Olha, é o fim dos tempos mesmo isso, né? Tô brincando. Entendeu, gente? Ele conseguiu visualizar essas coisas. Então, a beleza do fim dos tempos está nisso, a grande colheita de almas. A
A gente sempre foca sobre os juízos de Deus, mas os juízos de Deus são belos, porque são justos. Ó grande e soberano Deus, quão admiráveis são os seus juízos, eles são perfeitos. Apocalipse 19, Apocalipse 11 vai falar sobre isso. E também eles entoavam a canção de Moisés. Vocês já leram aquela canção maravilhosa como é? Falando sobre a justiça dos juízos de Deus, como eles são perfeitos. Então a gente precisa ver a beleza nisso tudo, a beleza no fim dos tempos, a salvação de uma incontável multidão. Onde paramos? Foi feita uma pausa entre o sexto e o sétimo selo, justamente para responder a essa pergunta que muitos fazem ainda hoje: quem poderá sobreviver à ira de Deus nos últimos dias? Essa numerosa multidão que se apresenta glorificada e que vieram da grande tribulação também são cristãos da colheita que começou anos anteriores a este momento. Apocalipse ou Revelação, capítulo 14, versículo 6 e também do 15 ao 16. Vi outro anjo voando pelo meio do céu. Olha o que ele tinha nas mãos: tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo e língua e povo. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já... Quando que amadurece a seara da terra? No período de tribulação. Se cumpre esse grande avivamento na terra justamente no período de grande pressão que estaremos vivendo. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Próxima página. Este será o período de maior poder e eficácia da igreja na história, onde agirá com o poder do Espírito Santo e um engajamento para evangelizar as nações do mundo. Então, meus irmãos, esse período vai ser grandioso. Longe de o Espírito Santo não estar nesse período. Vai ser o período em que mais vai haver a manifestação do poder de Deus por intermédio da sua igreja. A igreja já estará sendo aperfeiçoada nesse período. Antes disso já vai começar o aperfeiçoamento dela. E a igreja, quando estiver na grande tribulação, ela já vai estar trabalhando no ápice do ministério dela. Pedro dizendo: primeiro Deus aperfeiçoa a sua casa, o seu povo, para que o seu povo possa trabalhar nesse período em que vai iniciar uma santificação sobre toda a terra. Então os juízos de Deus não são juízos de destruição, são juízos de restauração. Só que no processo de restauração precisa-se destruir as coisas que são contra Deus. Quem quer conviver aqui no milênio com o anticristo? Quem quer conviver com Satanás, com o falso profeta? Ninguém quer isso. Então a gente tem que começar a pensar a respeito disso. A gente não tem dificuldade de, por exemplo, ver Deus enviando as pragas sobre o Egito. A gente faz pregação sobre isso e acha o máximo, né? E, irmãos, morreu gente naquele tempo, viu? Foram atordoados os egípcios. Morreram todos os primogênitos do Egito. Você imaginou quanta gente que morreu? A gente fala sobre essas coisas, mas às vezes tem dificuldade de ver isso acontecendo no fim dos tempos. E isso vai acontecer. É o zelo de Deus para restaurar essa terra. Não tem como trabalhar com restauração sem primeiro tirar a parte podre do negócio, aquilo que está estragado sobre a terra. Então os juízos de Deus são extremamente necessários. O juízo de Deus vai promover a justiça de Deus, a retidão de Deus. Não tem como Deus trabalhar em retidão se a terra estiver funcionando como está funcionando hoje, como vai funcionar pior ainda mais para frente, quando ela alcançar o ápice da iniquidade das suas abominações. Amém? Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Por favor. Só para entender certinho aquela parte do avivamento. Então, esse avivamento que tanto se fala, que tanto se ora, tanto se busca, o grande avivamento, né? Ele vai acontecer na tribulação? Ou vai começar antes? Então, acredito que se começa antes, sim. A gente está falando de coisas extremas, né? A gente está falando do extremo da abominação e da iniquidade
e também o ápice do avivamento e o ápice do ministério da igreja. Quando a gente vê, por exemplo, o funcionamento das duas testemunhas mártires, com os selados de Israel, com os santos que estarão na grande tribulação, a gente vê o ápice do funcionamento profético. Nós vamos começar a ver novamente os caras mandando descer chuva, mandando parar chuva, enviando juízos, e a Bíblia diz que eles podem fazer quantas vezes eles desejarem. Pessoas mesmo comuns como nós, acredito que nós estaremos juntos nisso, funcionando profeticamente na terra, com sinais, com poder, com maravilhas. Então, acredito que a conclusão desse avivamento, o ápice desse avivamento, vai acontecer sim durante a grande tribulação. Os três anos e meio finais, que é o que a gente vai estudar depois agora do intervalo, a gente vai ver um grande avivamento acontecendo sobre a terra sim. Quando a gente fala de grande avivamento, é que vai além de uma questão local. A gente viu na história avivamentos locais, o que aconteceu com os Estados Unidos, Rua Azusa, com Gales, com Inglaterra, com Fiji e assim por diante, né? A gente viu locais, Deus mostrando como se fosse uma faísca daquilo que vai acontecer nos últimos dias, e como a igreja se engajou no período de avivamento, entendeu? Por exemplo, no período do pós-milenismo, lá com o Jonathan Edwards, a gente viu como a igreja funcionou na conversão de pessoas, como a igreja funcionou nos dons espirituais, como pessoas realmente viram o reino de Deus acontecendo, mas ainda foi algo mais local, foi algo de uma nação. Nós vamos ver isso acontecendo em toda a terra. Então a igreja vai funcionar numa unidade que a gente ainda não está acostumado a ver. Nós temos orado por isso, nós temos lutado por isso, mas nos últimos dias nós vamos ver a igreja se apresentando, se adornando, até que Jesus apareça, até que Jesus venha. Paulo diz em Efésios 5 que ela vai se apresentar como para Jesus? Perfeita. O que é perfeição para Jesus? Um corpo unido e funcionando plenamente na sua missão. Quando nós nos tornarmos unidos e em perfeição, em perfeição, Jesus vem para se relacionar e casar conosco, né? Que acredito que é a volta de Jesus, não antes da tribulação, mas posteriormente à tribulação, porque o período de tribulação vai ser o momento em que a igreja mais vai se adornar, porque em meio à tribulação a gente consegue identificar quem é um verdadeiro cristão, quem é um falso cristão, quem está só na onda, quem está só no status, ou quem realmente no corpo suporta as aflições de Cristo, que é um verdadeiro seguidor de Jesus. Exatamente, é passar uma peneira, e como a gente precisa, porque aí se confunde aquilo que está se vendo como igreja, como aquilo que realmente é igreja, né? É muito mais plástico apresentar uma igreja perfeita hoje, porque a igreja não está perfeita, está longe disso, a gente tem que ser aperfeiçoado, e talvez, se não, eu tenho quase certeza disso, a forma como Deus vai aperfeiçoar a sua igreja é por meio sim de provação, de perseguição. E aí nós vamos ver quem realmente tem a sua fé em Jesus Cristo, assim como foi com a igreja primitiva. A igreja primitiva mostrou que é realmente seguir a Jesus até a morte. Um seguidor de Jesus está disposto a segui-lo até a morte. Amém? Mais alguma pergunta? Não? Então tá. A gente vai fazer um intervalo agora, tá? Hoje tem umas mini pizzas ali atrás, mini pizza, esfirra e tal, para você que quiser comer alguma coisa. Aquelas mesmas do intensivo que o pessoal tanto pediu, né, Wade? Estão lá atrás. Também tem um cappuccino ali, um cafezinho. O livro que eu falei para vocês é esse aqui, tá? A Besta que Vem do Oriente Médio. Eu acredito que eu tenho 4 cópias só dele ali. Esse aqui vai falar, ele vai trazer argumentos bíblicos, tá? Argumentos na Bíblia para a questão de um anticristo islâmico. Então você vai ver textos bíblicos que falam sobre isso. Para você entender um pouquinho mais o que vai acontecer com o mundo depois de Jesus Cristo voltar, esse livro aqui é muito bacana, quando um judeu governar o mundo, tá? Então você vai aprender bastante com uma visão bíblica sobre um Jesus judeu que vem para governar, porque Jesus vem como rei de Israel e a partir de Israel governar as nações. Esse livro Alinhamento do Asher Intrater, ele vai trabalhar com algumas datas proféticas para você poder compreender um pouquinho do alinhamento que está acontecendo no mundo para que se cumpra esse período que eu estou falando para vocês. Então ele vai falar sobre datas como 2017, 2018, 2040, que é quando o calendário hebraico atual ele chega ao fim, que é a correspondência da última letra do alfabeto.
e até mesmo os ayatolás islâmicos, né, os mestres islâmicos, eles predizem que 2040 será a aniquilação total de Israel. Está chegando aí, né? Esse aqui é legal, a chave escondida do avivamento de Israel. Você poder compreender um pouquinho. Deixa eu ver aqui se tem outro. Não, esse. Você poder compreender um pouquinho sobre essa questão de nós, gentios, alcançarmos a plenitude, e a plenitude dos gentios vai promover uma salvação sobre Israel. Tá? Paulo fala sobre isso. Os gentios precisam alcançar sua plenitude para gerar um ciúme em Israel. E quando Israel alcançar esse ciúme, vendo a igreja dos gentios amando Deus de todo o seu coração, então eles vão começar a abrir o seu coração para o avanço apostólico que vai acontecer em Israel, até que se cumpra Romanos capítulo 11. Então, todo Israel será... Você já imaginou isso acontecendo? Todo Israel, no período da volta de Jesus, será salvo. O mundo em chamas, o avivamento do país de Gales que eu falei para vocês. Esse também sobre o avivamento de Azusa, se você quiser dar uma lida. História do avivamento de Azusa. E esses dois sobre oração. Gente, tudo que eu estou falando para vocês aqui, a gente vai precisar disso aqui, tá? Ó, bem grande assim, ó. Oração. A igreja nos últimos dias, ela sobrevive por intermédio disso aqui. Ela tanto libera juízos por intermédio disso, como ela vai se apaixonar cada vez mais por Jesus, e como a gente precisa de paixão por Jesus no meio de tanta pressão. Se nós não nos apaixonarmos por Jesus, nós vamos nos ofender com Jesus, pelo que vai estar acontecendo conosco. Então ele vai trazer uns princípios muito bons sobre intercessão e escultura de oração. Também a gente desenvolver uma vida perseverante de oração. Tem bastante título ali. Nós vamos fazer uma pausa de 15 minutos, de 10 a 15 minutos, e depois retornamos para cá, que a gente precisa terminar hoje o período dos últimos 3 anos e meio, que é o período da tribulação, porque na aula que vem nós vamos começar a entrar no assunto sobre selos, trombetas e taças. Beleza? Daqui 10, 15 minutos eu chamo vocês novamente. Tem livros, tem um cafezinho lá fora, e se você quiser mini pizza, esfirra e cappuccino, é só chamar um dos nossos irmãos.